Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar início a um novo capítulo. A gente vai ver o capítulo 9 da segunda apostila de vocês. A gente vai falar sobre citologia. E antes de iniciar, eu queria avisar que a parte de avisos, comunicados, ficam todos no mural, só lembrando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vai estar tudo explicado no mural. O planejamento também vai ser postado durante a aula de vocês, para vocês poderem seguir os passos. E as dúvidas também podem ser tiradas no mural. Então, essa semana a gente vai estudar o capítulo 9 e neste capítulo vamos estudar a introdução ao tema, vamos falar um pouquinho do histórico, de como surgiu a citologia, teoria celular. Vamos diferenciar uma célula procarionte de uma célula eucarionte e vamos também fazer a diferenciação, ou seja, vamos fazer dizer qual é a diferença da célula animal para uma célula vegetal. A gente vai concluir e eu vou explicar as atividades para vocês no final da aula. Então, falando um pouquinho, uma breve introdução. A citologia, o que é isso? São o estudo das células. Mas o que são células? Então, o início desse capítulo vem com a pergunta: quais são as menores estruturas do corpo dos seres vivos? Nada mais são do que as células. Então, a gente, na citologia, vai estudar a menor parte do nosso corpo. Qualquer parte do corpo do ser vivo que tenha função e seja menor é chamada de célula. Então, respondendo à pergunta do capítulo, a menor estrutura do corpo dos seres vivos são as células, que tem por definição ser a menor unidade funcional de um corpo. Então a gente já sabe que a citologia vai estudar coisas pequenas. Nada mais óbvio que a gente vai precisar de instrumentos para poder enxergar essas células. A gente não consegue enxergá-las a olho nu. A gente só pode visualizá-las em microscópio. Aqui é uma célula de defesa, pegando micro-organismo para atacar, defendendo nosso corpo. Então, se você for ver, elas são pequenas, aqui é só uma ilustração, mas elas são bem menores que isso. E ela tem uma função. Essa célula aqui, no caso, tem a função de defender o nosso corpo. Então, cada célula de uma parte do corpo vai ter uma função diferente. O histórico. Como eu falei, como a célula depende de microscópio, ela só pôde ser descoberta a partir da descoberta e os avanços das invenções do microscópio. Tudo começou em 1590, tem muito tempo, por Janssen, que inventou o microscópio. E esse microscópio que ele inventou não era tão eficiente como o de agora, porque só tinha 2 lentes e só aumentava 9 vezes a imagem, que para a célula não vai fazer muita diferença, porque pensando no tamanho delas. Aí veio o Hooke, Robert Hooke, que é um inglês, em 1665, e inventou um microscópio um pouco melhor, com 3 lentes, o que deu uma ampliada, nas imagens. Ele fez o experimento com pedaços de cortiça e viu que cortiça são restos de madeira, partes da madeira, e viu uns espaços vazios nessa cortiça viva, que ele chamou, entre aspas, de células. E, terminando, a gente tem, nesse apanhado histórico aqui, o Van Leeuwenhoek. Tem esse nome estranho, que ele era holandês, que criou um microscópio com a lente de aumento boa, de 300 vezes. E a partir de então, o estudo dessas células que Hooke começou a ver, começou a ampliar. Então aqui a gente vê a evolução de 1600, 1700, já chegando no Hooke, 1865, depois do Hooke, aí em 1927 a gente já vê com a carinha que a gente tem agora, 2010 e cada dia mais eletrônico. Então, citologia, a gente vai estudar sobre as células. Que é células? A menor unidade que vai funcionar no nosso corpo.
Mas, o que aconteceu? De acordo com nossos amigos que inventaram o microscópio, os dois últimos, mais outros cientistas, eles começaram a ver tipos de células, ver cada ser vivo tinha um formato de célula diferente. E aí os 3 cientistas chegaram a uma teoria celular, que tem 3 afirmações que cada um meio que descobriu. Então, a teoria celular, ela é concentrada em 3 afirmações. A primeira dela é que todos os seres vivos, todos, são formados por uma ou mais células. Se um ser vivo for formado por uma célula, esse ser vai ser chamado de unicelular. Isso a gente vai ver para frente. E ou mais células, ele vai ser chamado de pluricelular. O importante é que todo ser vivo possui célula, independentemente da quantidade. Segundo, as células são as menores unidades funcionais dos seres vivos. Beleza, até aqui nenhum mistério. E toda célula se origina da outra, ou seja, uma célula se multiplica e forma outra. Ela se autorreproduz. Então, essas 3 afirmações têm relação com as células. Então, para ser vivo, tem que ter célula. Mas aí vocês vão me perguntar, mas e os vírus? Os vírus não são seres vivos por eles não possuírem células, embora algumas pessoas achem que são seres vivos. Mas seres vivos, o vírus não pertence à classe dos seres vivos, ao grupo dos seres vivos, por não possuir célula. Os vírus são considerados partículas, ou seja, coisas pequenas, mas não é um ser vivo. Então tá. Agora a gente vai diferenciar o que é uma célula procarionte de uma célula eucarionte. Lembrando que todas as células, assim como a gente, vai ter características comuns, como, por exemplo, as células elas são formadas por capas e organelas, que são componentes que as formam e que cada uma tem uma função. Então, todas as células têm como ponto comum membrana plasmática, ribossomos, citoplasma e possui material genético, que todo mundo já ouviu falar em DNA, mas também tem o RNA. Então, se a gente falar assim, Joãozinho tem cabeça, olho e pescoço, é estrutura comum. Agora, Joãozinho tem uma pinta diferente, essa pinta é diferente de Luísa, por exemplo. Porque são características que diferenciam Joãozinho da Luísa, mas em comum é porque ambos possuem olhos, nariz e boca. Então, isso aqui não vai diferenciar uma célula. Mas, se a gente pegar o material genético, tem uma coisa diferente em 2 tipos de célula. O material genético, como eu falei, a célula ela pode ter capas e organelas. O material genético ele fica no núcleo de uma célula, ou seja, no centro de uma célula praticamente, mas ele pode estar protegido ou não por uma capa. Essa capa que envolve o núcleo, que eu vou mostrar no slide posterior, depois desse, é chamada de membrana nuclear. Por quê? O material genético fica no núcleo. A capa fica no núcleo, o nome da capa é membrana nuclear. Ou a famosa carioteca. Então, quem tem esta capa, que é a carioteca, é chamada de eucarionte. Quem não tem a capa é chamado de procarionte. Tirando, quem não tem são as bactérias e as primas das bactérias. As cianobactérias, que são as bactérias que fazem fotossíntese, as arqueobactérias, que são bactérias que vivem em fontes termais, condições bem extremas de temperatura. E quem tem essa capa, que é chamado de eucarionte, são os protozoários, algas, fungos, animais e plantas. Então, praticamente o reino animal todo. Desculpa, os reinos todos, incluindo o animal, vegetal, enfim. Quem tem a capa, eucarionte. Quem não tem, procarionte. Como é que eu diferencio?
por ter a carioteca ou não ter a carioteca. Então, se a gente for ver aqui é o núcleo, né? Olha o núcleo aqui, no meio da célula, praticamente. E eu tenho uma membrana nuclear, ou carioteca. O que vai acontecer? Se eu tiver essa membrana, é eucarionte. Se eu não tiver, é procarionte. Então, diferenciando aqui, tenho, ó, o núcleo aqui no meio, um monte de organelas, ó, os componentes. O que todo mundo tem em comum? A membrana plasmática, citoplasma, que é essa parte do meio, ribossomos, que são os pontinhos, e o núcleo. O que a gente tem nesse núcleo? Material genético e a membrana nuclear, se for eucariota. Olha o procarionte aqui. Você tem uma região que, na verdade, nem é chamado de núcleo, e você não tem nenhuma capa protegendo. O material genético fica solto. Mas olha o que eles têm em comum. Membrana plasmática. Tem outras organelas também aqui, mas não foi representada. Então, ó, com núcleo, eucarionte. Sem núcleo, procarionte. Além da diferenciação das células eucariontes para procariontes, a gente tem diferenças quando a gente fala de uma célula animal e uma célula vegetal. Lembrando que todas elas são eucariontes, que é o que? Possuem carioteca. E o que a gente vai ter? Vai ter algumas diferenças em relação aos componentes. Nas células animais, a gente vai encontrar centríolos que vão fazer a divisão celular. Lembra que eu falei que a célula se multiplica, se divide para formar outras? Uma célula origina outra? É esse componente aqui que ajuda na divisão dessa célula. Já os vegetais não têm centríolo, mas têm parede celular, que é o quê? Uma capa extra, envoltório extra, ou seja, além da membrana plasmática, ela tem em volta da membrana plasmática uma parede celular, uma capa a mais. Plastos e vacúolos. Os plastos geralmente têm a ver com pigmentos. O principal é clorofila, que a gente faz aqui, a fotossíntese. A gente não, a planta. E os vacúolos e alguns plastos para armazenamento. Então, cada ser vai ter uma particularidade. Então, só para exemplificar aqui, os centríolos, o restante, as outras componentes, o complexo de Golgi, cada um é um componente, chamada de quê? Organelas. Então, cada célula vai ter uma organela parecida e vai ter uma que diferencia. A célula animal aqui, a gente vai ter o núcleo, ribossomos, organelas. Complexo de Golgi, só que o centríolo a gente só encontra em células animais. Não encontramos em células vegetais. Então, aqui é uma célula animal, aqui é uma célula vegetal. Mas não tem centríolo, em compensação, a gente vai ter o quê? Ó, verdinho aqui. Uma parede celular. Dentro da parede, de azulzinho, fininha, é a membrana plasmática. Lembra que eu falei que a parede celular é uma capa a mais? E a gente vai ter os plastos, ó. Aqui é o cloroplasto. É o principal plasto que a gente encontra. É o principal de armazenamento, né? Nas plantas. O cloroplasto, que é o que vai ajudar na fotossíntese da planta. Conclusão. As menores estruturas vivas dos seres vivos são as células, que só puderam ser descobertas após a invenção dos microscópios. As células estão presentes em todos os seres vivos, não está nos vírus porque eles não são seres vivos, não possuem o mesmo tamanho, formato e função. Cada ser vai ter uma célula diferente, com seu formato e função diferentes. As atividades, as mesmas, igual a das semanas anteriores, teste com 2 questões para ser feita durante as aulas, e as atividades finais da apostila. Lembrando que eu vou explicar melhor isso na plataforma, no mural. Então, obrigada, até a próxima aula e bons estudos.